Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Dublador revela diálogo de Wilton Pereira para Gustavo Gomes, do Palmeiras. Zagueiro paraguaio saiu reclamando do gramado do Maracanã. Um dublador, através de leitura labial, revelou alguns diálogos entre Wilton Pereira Sampaio e Gustavo Gomes, do Palmeiras, no jogo deste domingo 19. Depois da derrota para o Flamengo no Maracanã, o zagueiro paraguaio detonou a arbitragem do brasileiro. Para o capitão do Palmeiras, Wilton errou em alguns lances-chave do confronto e supostamente teria ofendido o zagueiro ao término da partida. Fico triste. Wilton Sampaio é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo contra o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código. O que acontece em campo, fica em campo. Não vou falar, afirmou o zagueiro. Nesta segunda-feira 20, o dublador Veloso revelou alguns diálogos entre Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Wilton Pereira Sampaio. Logo aos 3 minutos de jogo em pênalti claro sobre Gustavo Gomes, o VAR disse: Wilton pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão, completou o responsável pelo árbitro de vídeo. Logo depois Gustavo Gomes fala: eu não estou de sacanagem, Sampaio. Com todo respeito, é muita coisa, reclamou o capitão do Palmeiras no começo do jogo. Em um outro momento ele diz: não vai olhar, Sampaio? Já checou? Sampaio, que isso, falou Gomes depois da marcação do pênalti em Pedro. Seja homem, rapaz. Gritou Wilton Pereira para Gustavo Gomes em outro momento da partida. Aqui você não vai se crescer, não, esbravejou em outra ocasião, deixando o zagueiro visivelmente irritado. Torcida alviverde, a situação é séria. Estamos diante de algo que ultrapassa os limites do futebol. É sobre respeito, é sobre ética e principalmente sobre a imagem do Palmeiras sendo colocada à prova dentro de campo. Não podemos e não devemos ficar calados para o que estão fazendo contra o Palmeiras. Torcida alviverde, a situação é séria, e o que está acontecendo ultrapassa qualquer limite do futebol. Isso não é apenas sobre um erro de arbitragem, é sobre respeito, é sobre ética e principalmente sobre a imagem do Palmeiras sendo colocada à prova mais uma vez, dentro de campo. O que estão fazendo com o nosso time é inaceitável, e nós como torcida não podemos, e não vamos ficar calados. Cada atitude contra o Palmeiras precisa ser questionada, exposta e cobrada. Porque o Verdão sempre venceu dentro das 4 linhas com raça, trabalho e mérito, e não vai ser agora que vão tentar apagar isso. Então, se você também acredita que o Palmeiras merece respeito, mostra sua força nos comentários. Vamos mostrar para todo mundo ver que a nossa voz é gigante e que ninguém mexe com o Verdão e sai impune. Enquanto isso, com 2 machucados, Palmeiras inicia a maratona que pode valer 2 títulos. Em apenas 15 dias. O Palmeiras volta a respirar foco e intensidade após um dos jogos mais quentes da temporada. Depois da derrota por 3-2 para o Flamengo no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, o elenco comandado por Abel Ferreira retornou aos trabalhos na academia de futebol nesta terça-feira, já com a cabeça totalmente voltada para a semifinal da Libertadores, diante da LDU, nesta quinta-feira às 21h30 no Equador. O duelo marca o início de uma maratona insana de 15 dias que pode valer 2 títulos e mudar completamente o rumo da temporada alviverde. Sem tempo para lamentações, Abel Ferreira comandou um treino dividido entre regenerativo para os titulares e um coletivo intenso para os reservas e jovens do sub-20. Foram mais de 60 minutos de muita cobrança, foco na compactação defensiva e no ajuste da transição rápida. Exatamente os pontos que o treinador considera vitais para enfrentar a LDU na altitude. O staff técnico do Palmeiras sabe que qualquer vacilo pode custar caro, e por isso, cada detalhe está sendo tratado com a precisão de uma final. A boa notícia é que o elenco não tem jogadores suspensos, já que os cartões foram zerados para o mata-mata da Libertadores. Com isso, Abel Ferreira deve mandar a campo uma formação que mescla juventude, experiência e intensidade. Carlos Miguel, Shelvin, Gustavo Gomes, Fuchs ou Murilo. E Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira e Maurício ou Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Torcida alviverde, agora é com vocês. Abel Ferreira tem opções, tem estratégia, mas a grande dúvida é: qual seria a escalação ideal na opinião da torcida do Palmeiras?
Quem você colocaria como titular nessa sequência decisiva que pode valer 2 títulos em apenas 15 dias? Carlos Miguel deve seguir no gol? Veiga volta no meio? Flaco e Vitor Roque juntos no ataque? Comenta aqui embaixo qual seria a sua escalação dos sonhos para essa maratona e explica o porquê. Vamos ver quem acerta o time que Abel vai mandar a campo. Próxima notícia. Torcida Alviverde, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. Uma notícia que estava sendo mantida em total sigilo acaba de vazar e promete mudar completamente o rumo do Campeonato Brasileiro. O que era para ser só mais uma partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã, agora pode se transformar em um dos maiores escândalos do futebol recente. Tudo começou com uma atitude que pegou o Flamengo totalmente de surpresa, um exame antidoping realizado de forma inesperada, poucas horas antes do jogo. A reação dos dirigentes e jogadores do time carioca foi de pura revolta, e muitos acharam que o incômodo era apenas pelo fator surpresa. Mas o que ninguém imaginava é que o verdadeiro motivo desse nervosismo viria à tona dias depois, e com consequências que podem mudar o resultado da partida e até mesmo o destino de 2 atletas do Flamengo. Fica até o final para entender, porque o que vou te contar agora é simplesmente inacreditável. Atenção, torcida alviverde! O que parecia ser apenas mais um capítulo da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo acaba de ganhar contornos explosivos. Uma informação de bastidores que acaba de vazar promete abalar completamente o futebol brasileiro. Tudo começou na última sexta-feira, dia 17, quando, antes mesmo da bola rolar no Maracanã, uma equipe da Comissão Nacional Antidopagem apareceu de surpresa para realizar exames antidoping em ambos os elencos. A atitude pegou o Flamengo de calças curtas, causando revolta nos bastidores do clube carioca. A diretoria rubro-negra, indignada, reclamou duramente por não ter sido avisada com antecedência, enquanto os jogadores, visivelmente incomodados, se mostraram contrariados com a situação. E é justamente aí que a história ganha um desdobramento bombástico que promete mudar completamente o resultado daquele jogo. O exame surpresa aconteceu horas antes da partida, e mesmo com toda essa tensão, o Flamengo entrou em campo e venceu o Palmeiras por 3-2 em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Só que o que ninguém esperava é que os resultados desses testes antidoping, divulgados agora, trariam uma reviravolta sem precedentes. Segundo informações que circulam nos bastidores da CBF e de fontes próximas à comissão antidopagem, 2 jogadores do Flamengo testaram positivo. O nome dos atletas ainda está sendo mantido sob sigilo, mas a confirmação do resultado positivo já acendeu o alerta geral. A notícia caiu como uma bomba na Gávea, e a diretoria do clube estaria em reunião de emergência tentando conter o impacto que isso pode gerar, tanto esportivamente quanto juridicamente. O clima de apreensão é enorme. A mesma fonte revela que por conta desse resultado, o Palmeiras poderá ser beneficiado diretamente. Isso porque, conforme as regras da FIFA e da CBF, a utilização de jogadores com resultado positivo para substâncias proibidas pode acarretar na perda de pontos. Ou seja, o Verdão pode sim herdar os 3 pontos da partida, o que mudaria completamente o cenário do campeonato e reacenderia a briga pelo título. O caso lembra e muito o episódio envolvendo Gabigol, que foi punido e suspenso por fraude em exame antidoping, e que hoje tenta reconstruir a carreira no Cruzeiro. A diferença é que dessa vez não há fraude no exame e há 2 ocorrências dentro do mesmo elenco em um jogo decisivo, o que amplia as consequências e coloca o Flamengo em uma situação delicadíssima. Enquanto isso, um outro fator aumenta ainda mais a polêmica. O árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, que já vinha sendo duramente criticado pela torcida do Palmeiras após marcar um pênalti duvidoso para o Flamengo e ignorar um possível pênalti para o Verdão, será levado a julgamento. O motivo? Segundo relatos e vídeos que circulam nas redes sociais, o árbitro teria zombado do Palmeiras nos bastidores do Maracanã após o apito final, fazendo gestos e comentários que geraram indignação na diretoria alviverde e revolta na torcida. A CBF, pressionada pela repercussão e pelas provas apresentadas, decidiu abrir uma investigação interna e levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se confirmada a conduta, Wilton poderá ser suspenso e até afastado do quadro de arbitragem da entidade. Agora, a grande pergunta é: o que vai acontecer daqui para frente? Se confirmada a punição dos 2 atletas do Flamengo, o Palmeiras não só recupera os 3 pontos, como também reforça a narrativa de um clube que vem sendo prejudicado por fatores extracampo.
A torcida já se mobiliza nas redes sociais exigindo justiça, enquanto a imprensa esportiva aguarda o pronunciamento oficial da CBF para divulgar o caso. Tudo indica que estamos prestes a testemunhar um dos capítulos mais impactantes do futebol brasileiro recente, onde o resultado de campo pode ser de maneira justa revisto nos bastidores. E aí, torcedor, o que você acha? O Palmeiras deve receber os pontos dessa partida? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com outros palmeirenses e se inscreva no canal, pois assim que novas notícias forem saindo sobre o caso você ficará sabendo primeiro aqui. Tamo junto e avante palestra!